2026 não vai ser o ano em que tudo muda. Vai ser o ano em que você muda. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realmente desperta. Porque o mundo não vai desacelerar por sua causa, nem vai se tornar mais leve só porque você deseja. Mas você pode se tornar mais forte, pode se tornar mais calmo, pode se tornar alguém que não se perde mais no meio do barulho. Estamos entrando em 2026, um novo ciclo cheio de promessas, planos e metas, mas também cheio de distrações, opiniões, comparações e ruídos. E é nesse caos que a maioria se perde. Vivemos tentando corresponder a expectativas que nem são nossas, tentando ser aceitos por pessoas que nem sabemos se admiramos de verdade. Mas e se neste ano você fizesse o contrário? E se, em vez de correr atrás da aprovação dos outros, você decidisse correr em direção a si mesmo? O estoicismo nos lembra que a verdadeira liberdade começa quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Marco Aurélio, há quase 2000 anos, escreveu algo que atravessou o tempo como um espelho da mente moderna. A tranquilidade vem quando você para de se importar com o que não depende de você. Essa frase, simples, carrega uma revolução, porque o mundo vai continuar gritando, o celular vai continuar vibrando, as pessoas vão continuar julgando, mas você pode escolher o silêncio. Você pode escolher o foco. Você pode escolher a si mesmo. 2026 pode ser o ano em que você finalmente deixa de ser conduzido e passa a conduzir. O ano em que sua energia deixa de ser desperdiçada tentando agradar o mundo e passa a ser usada para construir algo sólido dentro de você. Porque focar em si não é egoísmo, é sobrevivência. É o início da disciplina que separa o forte do distraído, o maduro do imaturo, o desperto do adormecido. Quando você começa a voltar sua atenção para dentro, algo muda. Você percebe o quanto estava vivendo no automático, o quanto se acostumou com a pressa, com o ruído, com o excesso de estímulos. A mente se tornou uma janela aberta para o caos. Qualquer vento, qualquer comentário, qualquer notificação é o bastante para abalar o que você sente. Mas o homem estoico aprende a fechar a janela. Aprende a silenciar o mundo lá fora e ouvir o que há dentro de si. O primeiro passo para isso é o silêncio intencional. Não o silêncio forçado, de quem foge do mundo, mas o silêncio escolhido, de quem busca se reconectar. Vivemos cercados por sons que não escolhemos. Carros, conversas, opiniões, notificações. E esquecemos que o silêncio é um alimento da alma. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade, sem música, sem celular, sem distrações, apenas você, sua respiração e seus pensamentos? Talvez nem lembre. E isso é o sinal mais claro de que está na hora de voltar. O silêncio é onde as vozes internas aparecem. E no início, elas assustam, porque o silêncio te força a ouvir aquilo que você tenta evitar, suas dúvidas, seus medos, suas contradições. Mas é justamente por isso que ele é transformador. O estoico não foge do desconforto, ele o encara. Ele entende que a mente, assim como o corpo, precisa de treino. E que ficar em silêncio por 10 minutos por dia é como levantar pesos invisíveis. Você fortalece a alma. Com o tempo, o silêncio deixa de ser vazio e se torna um refúgio. Você começa a perceber que ele não é ausência de som, mas presença de consciência. É nele que as ideias se organizam, que a ansiedade se acalma, que as decisões se clareiam. Muitas das respostas que você procura fora, em pessoas, livros, vídeos ou conselhos, estão dentro de você, esperando que você se cale para ouvi-las. A prática do silêncio intencional muda a forma como você vive. Você reage menos, observa mais. As críticas perdem o peso, as urgências perdem o poder. Sua mente se torna como uma rocha em meio à tempestade, firme, calma e inabalável. Enquanto o mundo grita, você respira. Enquanto os outros correm, você caminha com propósito. E o mais curioso é que o silêncio também muda a forma como você se relaciona com os outros. Você passa a ouvir melhor, a compreender antes de responder, a perceber nuances que antes ignorava. O silêncio dá espaço para o discernimento, e o discernimento
é o que separa o sábio do impulsivo. O estoicismo sempre ensinou que a força está na calma, e a calma nasce do silêncio. Ser calmo não é ser passivo, é ser perigoso e contido. É ter poder, mas saber quando usá-lo. É ter razão, mas escolher o momento certo de falar. A paz estoica não vem de vencer discussões, mas de não precisar delas. 2026 será o ano em que você vai aprender a dominar esse poder, a usar o silêncio como escudo e espada, a calar o mundo para ouvir o essencial. E quando fizer isso, vai perceber algo profundo. O verdadeiro barulho nunca esteve fora, sempre esteve dentro de você. E o verdadeiro silêncio também. Então, pratique o silêncio intencional. Desligue o que não soma. Respire fundo. E lembre-se, quem é dono do próprio silêncio nunca será escravo do barulho alheio. Antes de seguirmos para as próximas lições, quero que você faça algo simples, mas simbólico. Escreva nos comentários: em 2026, focarei em mim. Isso mostrará que você não apenas ouviu, mas escolheu agir. Porque esse ano não será sobre promessas, será sobre prática. E toda prática começa com um simples passo, o de voltar o olhar para dentro. Você já percebeu como é fácil se perder tentando agradar todo mundo? Como um simples olhar de reprovação ou um comentário atravessado é suficiente para te fazer duvidar de si mesmo. Vivemos em uma prisão invisível construída por opiniões. E o pior é que nós mesmos entregamos a chave. O ser humano tem um instinto natural de buscar aceitação. É o que nos conecta em sociedade. Mas quando esse instinto se transforma em necessidade, ele se torna uma corrente. Você começa a medir o próprio valor pelo que os outros pensam e, sem perceber, passa a viver a vida deles, não a sua. E é aí que o estoicismo se torna uma libertação, porque ele te ensina que não é sua responsabilidade controlar o que pensam de você. Sua única responsabilidade é ser fiel à sua essência. Em 2026, você precisa entender algo. A opinião dos outros é apenas o reflexo do que eles são, não do que você é. Cada pessoa carrega filtros, feridas, crenças e limitações. O julgamento que lançam sobre você diz mais sobre o mundo interno delas do que sobre o seu. Então, por que deixar que isso dite o rumo da sua vida? Marco Aurélio escreveu: se alguém te despreza, o problema é dele. O que importa é não merecer o desprezo. Essa é uma das lições mais difíceis de aplicar, mas também uma das mais libertadoras. Quando você entende isso, o medo da rejeição perde o poder, e você passa a agir de acordo com seus valores, e não com a expectativa alheia. Desapegar das opiniões dos outros não é se tornar frio ou arrogante. É aprender a escolher o que merece espaço dentro de você. Nem toda crítica é útil, nem todo elogio é sincero. Aprenda a filtrar. Escute, reflita, mas decida com base na sua bússola interna. Afinal, são suas decisões que moldam sua vida, não as palavras de quem apenas observa de fora. Pense em quantas oportunidades você deixou passar porque teve medo do julgamento. Quantas vezes silenciou sua própria voz para evitar desagradar. Quantas vezes se encaixou para caber em espaços que nunca foram seus. Agora é o momento de romper com isso, de olhar para si e dizer: chega, a partir de agora eu caminho leve, mesmo que sozinho. O estoicismo não te convida a ser isolado, mas a ser autêntico. Quando você vive alinhado com seus princípios, naturalmente atrai quem vibra na mesma frequência e afasta quem não pertence. E isso não é perda, é purificação. A paz não vem de agradar, vem de ser coerente. E coerência é a base da liberdade. Mas há outro inimigo tão perigoso quanto a necessidade de aprovação: a intoxicação mental. Vivemos em uma era onde a mente é constantemente bombardeada. Notícias, fofocas, discussões, comparações. Cada segundo de distração é uma invasão. E se você não vigiar o que entra na sua mente, ela se tornará o depósito do caos dos outros. Em 2026, seja seletivo com o que consome. Não alimente sua mente com lixo e espere pensamentos saudáveis.
A internet está cheia de vozes que gritam, mas poucas que realmente ensinam. E a sabedoria está em saber calar o que é ruído e ouvir o que é real. O estoico não foge da informação, mas a filtra. Ele escolhe o que fortalece sua alma e rejeita o que a enfraquece. Cada conteúdo que você consome é uma semente. E tudo o que cresce dentro de você molda a forma como enxerga o mundo. Se você se alimenta de pessimismo, verá escuridão em todo lugar. Se se alimenta de sabedoria, aprenderá a ver propósito até nas tempestades. Isso vale também para as conversas. Nem todo diálogo é um encontro. Alguns são armadilhas. Evite os que apenas reclamam, zombam ou drenam sua energia. Você não deve se tornar um muro de lamentações para quem vive preso na própria negatividade. Ouvir é virtude, mas se proteger também é. Quem vive sobrecarregado com o peso dos outros esquece de carregar a própria vida. O silêncio, novamente, é sua arma. Ao reduzir o barulho externo, você recupera a clareza. Sua mente se acalma, seu foco volta e as coisas começam a se alinhar. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você ficou mais firme. Ser seletivo não é ser alienado, é ser consciente. É entender que o tempo e a energia que você tem são finitos e não podem ser desperdiçados com o que não te eleva. E por falar em tempo, há uma verdade brutal que poucos têm coragem de encarar. Você não tem tanto tempo quanto imagina. O tempo é a moeda mais valiosa da existência, e a maioria o gasta como se fosse infinito. Mas ele não faz barulho quando vai embora. Simplesmente se dissolve. E quando você percebe, um mês, um ano, uma vida se passou. Sêneca dizia, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E ele estava certo. O problema nunca foi a falta de tempo, mas a falta de prioridade. Quantas horas do seu dia são gastas com distrações que não agregam nada? Quantas ideias morrem antes de nascer por falta de ação? Quantos planos você empurrou para quando der? O amanhã é uma ilusão confortável, mas uma ilusão mesmo assim. O tempo real é o agora, e o estoico sabe que o agora é o único momento que ele realmente possui. Usar o tempo com sabedoria não é lotar sua agenda, é esvaziá-la do que não importa. É ter coragem de dizer não para o que rouba sua energia e sim para o que te fortalece. Não confunda estar ocupado com estar evoluindo. O mundo está cheio de pessoas correndo para lugar nenhum, e é por isso que a serenidade se tornou o novo luxo. O uso sábio do tempo é o ato mais estoico que existe, porque é através dele que você constrói caráter, fortalece disciplina e encontra propósito. Cada minuto bem vivido é uma vitória sobre a mediocridade. Cada segundo consciente é um lembrete de que você está presente, não apenas existindo, mas realmente vivendo. Em 2026, faça do tempo o seu aliado, não o seu inimigo. Invista em si, aprenda algo novo, cultive hábitos que te tornem forte e, principalmente, elimine o que não te leva a lugar algum. Porque o tempo perdido não volta, mas o tempo bem usado se multiplica em conquistas, em paz, em legado. No fim, é simples. A vida é a soma das coisas às quais você dá atenção. Se der atenção ao que não controla, viverá frustrado. Se der atenção às opiniões alheias, viverá inseguro. Mas se der atenção a si mesmo, encontrará poder. Então, neste novo ciclo, faça um pacto com você. Silenciar o mundo, fortalecer a mente e proteger o tempo. Essa é a trindade do autocontrole. E quem domina isso, domina tudo. Não espere que o ano seja leve, torne-se mais forte que ele. Não espere que o mundo te entenda, entenda a si mesmo. Não espere o momento perfeito, haja agora. Porque 2026 não será o ano da sorte, será o ano da consciência. E quando tudo parecer confuso, lembre-se, o estoico não busca um caminho fácil, ele busca o caminho certo. E o caminho certo quase sempre começa em silêncio, passa pela disciplina e termina em paz. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal, o Viking Estoico, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com quem precisa despertar. E escreva nos comentários: em 2026, eu serei minha prioridade.
Porque a verdadeira transformação não começa no calendário, ela começa em você.